que vai funcionar a aula? Eu tenho aqui na tela, vocês estão vendo, essa bolinha azul, conforme eu for escrevendo, vai aparecendo a escrita ali. Então tudo vai ser feito assim. Eu vou escrevendo, tá? E vocês vão vendo a escrita e vou falando. É uma maneira um pouco mais tranquila de dar aula. Os conceitos iniciais, então, de lógica matemática. Nós temos que entender o que é uma proposição, certo? Na verdade, uma proposição ela vai ser uma sentença declarativa, que ela pode ser tanto verdadeira ou ela pode ser falsa, certo? Então, quando eu digo aqui que a Terra é maior que a Lua, eu tenho uma proposição cujo valor lógico é verdadeiro. Então, sempre que eu tiver uma afirmação, ou ela é verdade ou ela é falsa, tá? Então, ou vai ser verdade ou vai ser falsa. Vamos pegar aqui, por exemplo, a frase Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, nós vamos cuidar sempre o que tem aqui. Tem uma exclamação no final. Como ela tem uma exclamação, a gente não vai dizer nem que é falsa nem que é verdadeira. Ela não vai ser uma proposição lógica dentro da matemática. Tá? Ela é uma declaração. E aí nós temos aqui, por exemplo, sentenças exclamativas, caramba, feliz aniversário. Sentenças interrogativas, como é seu nome? O jogo foi de quanto? Perguntas. Ou sentenças imperativas, que são comandos, né? Estude mais, leia aquele livro. Isso aqui a gente não vai dizer que é verdadeiro ou falso. A gente não classifica isso como uma proposição lógica dentro da matemática, certo? Então aqui nós temos que as proposições normalmente elas vão ser representadas por letras minúsculas, P, Q, R, S, T, U, sempre letra minúscula. Então se eu digo que Pedro é médico, eu posso representar Pedro é médico com a letra Pzinho. 5 maior do que 8 com a letra Qzinho. Luísa foi ao cinema ontem à noite com R, Rzinho. Então, se eu tivesse mais uma sentença aqui, eu poderia estar atribuindo outra letra minúscula. Eu vou abrir aqui já uma questão, que acho que é a primeira questão do material. Eu mandei para todo mundo aí, 2 PDFs. Um PDF é os conceitos e o outro são os exercícios. Então, por exemplo, essa questão da Fundatec de 2024, ela pergunta o seguinte: são sentenças fechadas. Olha só, a palavra fechada aqui colocado na questão. Ele foi governador do Rio Grande do Sul. Eu posso atribuir verdadeiro ou falso para isso. Ou ele foi, ou ele não foi. Porém, eu tenho aqui na frente ele. Ele quem? Como ele não diz quem foi governador do Rio Grande do Sul, a gente diz que isso aqui não é fechado. Tá? Então isso aqui é aberto. Porque qualquer um pode ter sido. Agora na segunda aqui, Eduardo é advogado. Beleza. Isso aqui é uma sentença fechada. Então é verdade. Está dizendo quem é o sujeito, tem um verbo e está dizendo o que ele é, né? E olha essa terceira aqui, x menos 2 igual a 7. Eu até sei que o x aqui vale 9, porque 9 menos 2 é 7. Só que para x igual a 9, eu tenho uma verdade. E para qualquer outro valor do x colocado aqui, eu tenho um valor falso. Então não assumiu só uma ou outra, né? Não é só verdadeiro ou falso. Pode ser verdadeiro quando o x é 9 e falso nos demais casos. Portanto, isso aqui também é aberto. O x está aberto a receber qualquer valor. Então, apenas a 2 aqui é correta. E isso vai cair no concurso aqui de Cruz Alta. Eles vão dar uma questão tipo essa aqui, aonde pede para dizer se é uma sentença fechada ou não, né?
e aí só marcar. Eu tô aqui cuidando do WhatsApp também, então se der atrapalhar um pouquinho, mas eu tô cuidando. Bom, aqui nós vamos depois. Agora, seguindo a linha, futuramente eu vou fazer mais questões dessas, tá? Eu vou pegar um monte de questões que tenha para dizer se é fechado ou aberto, se é proposição lógica ou não, tá? Para as futuras aulas. Bom, os princípios. Quais são os princípios? A gente tem que saber que uma proposição ela é verdadeira ou ela é falsa. Eu não consigo ter uma proposição que seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Esse é o princípio da não contradição. O princípio da identidade diz que se ela é verdadeira, e uma proposição falsa é falsa. Você não tem como ter uma proposição falsa que depois ela se torne verdadeira. Então, se for assumido que a proposição é verdadeira, ela vai ser verdadeira até o final do exercício. Se for assumido que a proposição é falsa, ela vai ser falsa até o final do exercício. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não existe outra possibilidade. Aqui dentro da matemática a gente diz o seguinte, que não tem como você ter uma terceira coisa. Mas quem sabe se a proposição pode mudar depois. É aquela coisa, se eu vou tirar uma moeda para cima, ou ela é cara ou ela é coroa. A gente não vai pensar no caso que eu atirei a moeda para cima e ela caiu de pezinho. Tá? Bom, as proposições elas podem ser simples ou compostas. E essas compostas que vai ser que a gente vai estudar ao longo do curso. Todas as proposições compostas, que é o que é cobrado. Certo? Então, todo homem é mortal, o novo Papa é alemão. Essas aqui que estão sozinhas, elas são chamadas de proposições simples. Tá? Mas, quando eu tenho João é médico e Pedro é dentista, percebam, eu tenho duas declarações aqui. João é médico e Pedro é dentista. E tem um conectivo aqui, chamado de conectivo E. Maria vai ao cinema ou Paulo vai ao circo. Esse aqui é um outro conectivo, o ou. Ou Luiz é baiano ou é paulista. Outro conectivo que a gente chama de disjunção exclusiva, que é ou. Se chover amanhã de manhã, então não irei à praia. Eu tenho se, então. Comprarei uma mansão, sei somente se eu ganhar na loteria. Outro conectivo. E, por exemplo, num exercício a gente tende a querer responder João é médico e Pedro é dentista, tentando pensar num português e querendo interpretar, mas se a gente fizer isso, normalmente não dá certo. O que dá certo é a tal da tabela verdade, que é o que a gente vai estudar agora. Tudo na matemática do raciocínio lógico é feito com essa tabela verdade. Tá? A tabela verdade é quem manda no exercício. Tanto para negar quanto para qualquer outra situação. Então, nós vamos ter as proposições compostas e cada proposição composta vai ter um valor lógico. Certo? Tudo vai depender do valor lógico das proposições componentes e do tipo de conectivo que as une. Então, eu vou olhar, por exemplo, para esse primeiro aqui, e vou pensar, qual que é a proposição, quanto João é médico, é verdade ou é mentira? É falso ou é verdadeiro? Pedro é dentista, é falso ou verdadeiro? E vou olhar para o E. E aí eu vou montar uma tabela verdade e a partir disso eu vou concluir a resposta. Vai fazer mais sentido depois, quando a gente for fazer o exercício. Porque a gente começa a nossa aula falando do conectivo E.
tá? Que é a conjunção. O que significa o E? Ele vai ser representado por esse símbolo aqui, ó. Tá? Deixa eu só aceitar aqui quem está entrando agora. Aceitar. Olá, Bruna, tudo bem? Já estamos indo aqui, tá? Então, quando eu tiver o conectivo E, o que a gente vai poder substituir ele? Por esse símbolo aqui, tá? Por exemplo, se Marcos é médico e Maria é estudante, eu posso chamar Marcos de P. Posso chamar Maria de Q. E aqui no meio tem o E, que eu vou substituir pelo chapeuzinho. Portanto, essa proposição aqui vai ser representada por P e Q. Então, toda vez que aparecer no exercício esse tipo de situação, eu vou ter que olhar quem é P, quem é Q e trocar esse chapeuzinho por E. Tá? Normalmente é a gente que faz essa associação. Às vezes o exercício pode trazer isso pronto. Mas como é que a gente pode revelar o valor lógico de uma proposição conjuntiva, né? Uma conjunção. A gente vai pensar o seguinte. Aqui eu tenho uma ideia para vocês pensarem. Se eu digo, por exemplo, que este ano vou emagrecer e vou viajar. Eu pergunto para vocês, quando que isso aqui vai ser verdade? A resposta é simples. Isso vai ser verdade se eu emagrecer e se eu viajar. Caso contrário, isso aqui não vai ser verdade. Tá? Então, vou emagrecer, eu vou chamar de P. Vou viajar, vou chamar de Q. E o E aqui do meio é o chapeuzinho. Então, se P for verdade e Q for verdade, eu digo que P e Q assumiu uma proposição, ela assumiu um valor lógico verdadeiro. Se eu só emagrecer esse ano, mas não viajar, significa o quê? Significa que eu não cumpri a minha promessa. Vamos dizer que eu tivesse feito uma promessa que esse ano eu iria emagrecer e também iria viajar. Então, se eu só emagreci, eu não cumpri minha promessa. Se eu só viajar e não emagrecer, eu também não cumpri minha promessa. Agora, se eu não emagrecer e não viajar, que é o pior caso, eu também não cumpri minha promessa. A minha promessa só é cumprida quando eu emagrecer e viajar, fazer as duas coisas. Tá? Então, por isso que quando a gente for fazer a tabela verdade, tá? Depois, quem quiser pode dar uma lida nesse material, seria interessante vocês lerem, porque isso vai fazer com que vocês abstraiam mais ainda as informações. Quando o P e o Q for os dois verdades, a proposição P e Q é verdadeira. Se o P for verdade e o Q for falso, o P e Q vai ser falso. Se o P for falso e o Q for verdade, o P e o Q vai ser falso. E por fim, se o P for falso e o Q for falso, o P e Q vão ser falsos também. Com isso, nós temos a nossa primeira tabela verdade da conjunção. E única, né? Só tem essa tabela verdade para o E. Não existe outra possibilidade. Onde o primeiro valor lógico é verdadeiro e os demais são falsos. Vocês precisam saber fazer isso de cor na hora da prova. Tá? Tem que chegar na hora da prova e saber montar. Como é que a gente monta essa tabela verdade aqui? Tá? Vocês vão ter que repetir esse exercício várias vezes até entender. Você começa colocando 2 V's e 2 F's.
e depois você alterna entre V e F. Isso vai ser padrão para qualquer tabela verdade. Você coloca 2 V's e 2 F's, VF, VF. E aqui do lado você coloca P e Q. Aí você olha, os dois são iguais, é verdadeiro aqui, ó. O V e V é V. E os demais são falsos. Então, para fazer um exercício de P e Q, é assim que a gente vai fazer. Nós vamos encher com verdade, falso, daí VF, VF. Tá? Então, todos vocês aí precisam ter isso em mente. Com isso, nós podemos ir lá para os exercícios e dar uma olhadinha. Eu vou fazer esse exercício 3 depois. Espera aí. Aqui. Essa aqui foi feita em Cruz Altense, esse ano. Uma questão da Fundatec. Tomando P e Q como proposições lógicas simples e distintas. V como verdadeiro e F como falsa. Ao preencher corretamente a tabela verdade, A, B e C equivalem respectivamente a. Aí ele traz aqui as afirmativas, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é VV, F, F. VF, VF. Aqui tem que ser V, aqui vai ser F, F e F. Bem como eu acabei de explicar. Então você tem o A sendo verdade, então vai ser verdade, o B sendo falso e o C sendo falso. Certo? Então a alternativa correta, letra A. Um tempinho para quem estiver anotando. O legal também durante as aulas é vocês imprimirem o material, né, e terem o material impresso para poderem ir escrevendo e fazendo as anotações. Isso é muito importante. Aí, deixa eu só ver aqui. Número 4, ó. Eu coloquei um gabarito aqui com todas as alternativas corretas, certo? Agora, vamos ver essa questão aqui depois. Aqui também é do OU, aqui é do OU, aqui é do E. E OU, que é o OU. A2. Vamos fazer essa questão número 3 aqui. Vejam só. Qual das alternativas abaixo é uma proposição? Para fazer isso, depois eu vou mandar no WhatsApp de vocês. Eu tenho aqui um mapa mental de proposições, ó. Esse mapa mental aqui, ele é interessante porque ele vai dizer bem certinho. Esses mapas mentais eu vou mandar no grupo, tá? Todos os dias, ou conforme for passando os dias, eu vou mandando no grupo um mapa mental que vai resumir tudo o que a gente viu. Nesse caso aqui, eu tenho que o que é uma proposição lógica? É uma frase declarativa, admite valores lógicos verdadeiros ou falsos. Quais são as características básicas? É uma oração, então tem que ter sujeito e predicado, é declarativa e tem somente um valor lógico. O que não são proposições? Aqui que está o macete, ó. Frases exclamativas, frases interrogativas, ordens, sentenças sem verbo, frases abertas, como o tipo de igualdade, e frases paradoxais, só sei que nada sei, né? A famosa frase lá do Sócrates. Então, quando isso aqui ocorrer, não é proposição. Um macete é: o pai é Severino. Então, ordens paradoxais, abertas, interrogativas, exclamativas e sem verbo. Quem quiser depois, aí eu mando no WhatsApp ou me chama depois da aula e eu falo para vocês, tá bom? Eu olhando agora aqui para nossa
que, olhando aqui, qual das alternativas abaixo é uma proposição? Isso aqui foi um concurso de Cachoeirinha 2024. Então, eu olhei para exclamação, não é. Interrogação, não é. Outra interrogação aqui, também não é. Ele é um jornalista talentoso. Apesar de isso, assumir verdadeiro ou falso. Ele, quem é a jornalista? Ele, mas quem que é ele? Portanto, a gente ignora. Algumas bancas aceitam isso como sendo proposição, tá? Mas a Fundatec, eu vi pela análise que eu fiz das provas, ela não aceita, ela diz que não é proposição esse ele aqui. Organize e mantenha toda a sua documentação em dia. Isso aqui é uma sentença, isso aqui é uma ordem, ó, também não é. Cachoeirinha lançou o edital número 0223 para preencher 30 vagas. Essa aqui é a resposta. E talvez, sem a nossa aula aqui, ou se você fosse fazer o concurso sem saber o que é proposição, você não marcaria essa questão. Porque traz edital, número, traz muita informação e você vai dizer, não, isso aqui não é. E a maioria deve ter marcado essa aqui. Mas como tem esse ele, acaba não sendo proposição. Tá? Deixa eu ver esse aqui, depois a gente vai ver isso aqui. Professor, Oi, diga. sempre quando tem ele que não tem entendimento de quem seja, não é proposição, Não é certo? proposição. Isso. Tá? Tá. Ele, exatamente. Tu tem que ter o sujeito definido, né? Ele tem que Uhum. estar ali presente. Tá? Tá. Perfeito. Isso aí. Então aqui no material traz bem certinho justamente o que a gente acabou de estudar. Do P ou Q. Do P e Q, desculpa, perdão. Então sempre que aparecer esse chapeuzinho aqui, nós vamos associar a letra E. E como é que funciona a intersecção pensando em conjuntos, em diagrama? Eu tenho um círculo, tenho outro círculo, e o E é a intersecção, é aquilo que é comum aos dois. Tá? Uma questão que pode cair é justamente perguntar o que é o P e Q. Ele vai ser essa intersecção, essa partezinha aqui no meio. Para quem não lembra, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho. Vou pegar um círculo aqui, vou pegar outro círculo aqui. Então, se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu chamei de P e aqui eu chamei de Q. O que é o P e Q nesse caso? É o 3 e o 4. Mas quem que é o P? O P é 1, 2, 3 e 4. Quem que é o Q? É o 3, 4, 5 e 6. Percebam que o 3 e o 4 aqui no caso, eles estão pertencendo tanto ao P quanto ao Q. Tá? Vamos ter uma aula futuramente só sobre isso, tá? Onde eu vou estar explicando somente essa parte de conjuntos, que é justamente eu vou estar fazendo uma aula só sobre resolução de problemas aonde você tem essa interseção, tá? Ou a união, ou a diferença de conjuntos, que isso cai também para vocês. Bom, seguindo aqui a nossa ideia, então o que está aqui no meio é o E. Vamos olhar as questões aqui. Essa questão, por exemplo. Considerando a parte pintada do diagrama, a seguir é correto afirmar que. Então nós temos médicos, que é esse círculo aqui. Temos enfermeiros, que são esse círculo. E o que eu estou fazendo aqui? Médicos
e enfermeiros. É isso que eu quero saber. O que significa? Então a gente começa a suspeitar, tá, que eu posso ter médicos aqui, posso ter médicos aqui, posso ter enfermeiros aqui no meio e posso ter enfermeiros aqui. Então aqui eu vou ter médicos, eu vou chamar esses Mzinhos de médicos, tá? Mas eu também vou ter enfermeiros aqui no meio. E aí eu posso analisar as afirmações. Olha só, todo médico é enfermeiro. Essa afirmação está dizendo que todos os médicos precisam ser enfermeiros. Bom, pelo nosso preenchimento aqui, eu percebo que pode existir algum médico que não seja enfermeiro. Eu vou pensar, eu tenho como ter algum médico aqui que não seja enfermeiro? Sim, são os carinhas que estão aqui fora. Ó. Tá? Então essa questão não é certa. Nenhum médico é enfermeiro. Bom, como é que eu afirmo isso, que nenhum médico é enfermeiro? Eu não poderia ter médicos aqui na interseção. E ele está dizendo que existe uma interseção. Então, eu não posso afirmar isso aqui. Isso aqui é mentira. Falso. Algum enfermeiro não é médico. Olha, pode sim. Eu posso ter algum enfermeiro não ser médico. Mas e se aqui não existir nenhum E, ó? Eu não poderia dizer que quem é enfermeiro é médico e não existe nem... Se eu tirar os E's que estavam aqui, eu vou dizer que quem é médico é enfermeiro ao mesmo tempo. E não vai existir nenhum enfermeiro que não seja médico. Então eu não posso afirmar isso. Algum médico não é enfermeiro. Eu também não posso afirmar isso. Porque se eu apagar os médicos daqui, o que vai acontecer? Eu vou ter só médicos aqui no meio. E eu poderia estar trabalhando num grupo que todo médico também é enfermeiro. Então eu não posso afirmar que algum médico não é enfermeiro, porque todos os médicos poderiam estar em interseção. Por fim, eu tenho que algum médico é enfermeiro. Olha, eu posso ter médicos aqui e esses médicos aqui não serem enfermeiros, né? Eles são só médicos. Eu posso ter enfermeiros aqui, onde eu digo que esses caras são só enfermeiros, mas eu posso sim ter algum médico aqui no meio que também seja enfermeiro. Por isso que essa aqui é a resposta correta. Eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou fazer esse tipo de exercício. Eu preciso pensar em todas as possibilidades, né? Porque essas duas aqui são pega-ratão. Algum enfermeiro não é médico. Sim, eu posso ter que algum enfermeiro não é médico. Mas e se eu não tivesse nenhum enfermeiro aqui? Eu teria que a resposta seria que todo enfermeiro também é médico. Tá? Então, por isso que a gente tem que pensar. Mais pra frente, nas aulas, a gente vai ver as negações dessas proposições. Que é, como é que eu nego todo médico é enfermeiro? Eu digo que nenhum médico é enfermeiro? Não, a gente vai ver como é que faz para negar uma afirmação. Tá? Vai ser uma aula só sobre negação, onde eu vou negar o E, o ou, o sei somente se, o sei então, e também vou negar proposições como essa aqui. Tá? Bom, seguindo aqui, nós vamos ter agora o ou, que é a disjunção. Tá? E o ou você vai representar por um V. Tá? Então toda vez que aparecer esse símbolo aqui, o Vzinho, é o ou. E como é que eu, professor Leomir, faço para distinguir o E do ou? Porque vocês vão se perder, né? Eu acredito que tem muitos de vocês aqui que estão vendo isso pela primeira vez na vida. Então, assusta um pouco esse conteúdo. Mas depois que a gente faz vários exercícios, vocês acabam aprendendo. O que acontece? Quando você tem o E, ele é para baixo. E quando você tem o ou, ele é para cima. Eu associo esse U, porque o U, né? O U e o V, os dois são uma boquinha para cima, né?
Então, eu nunca mais me confundi depois que eu fiz essa associação. Eu associei que o U é o V e o E é o outro. Tá? Porque os outros símbolos que a gente vai ter são um pouco diferentes. Então, só tem esses dois símbolos, o E e o OU. Depois é uma setinha, nós vamos ter duas setinhas assim, ou um Vzinho cortado assim. Então são essas 5 proposições aqui, esses cinco conectivos que a gente vai estudar. Tá? Então associem sempre o OU com o U, então é um Vzinho. Como se escrevesse OV. Então se eu tenho que Marcos é médico ou Maria é estudante, eu vou ter P ou Q. Onde eu chamei o Marcos de P, chamei Maria de Q, e esse ou do meio eu represento pelo V. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo de um pai que ele fala para o seu filho o seguinte: eu te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. Como é que a gente vai pensar nessa criança? A criança, o pai prometeu para a criança que daria uma bola ou uma bicicleta. Quando que a criança vai ficar feliz? Bom, se o pai der a bola para ela e der a bicicleta para ela, a criança vai ficar muito feliz, porque ela ganhou as duas coisas. Se o pai der a bola para a criança, mas não dá a bicicleta, a criança vai ficar feliz também, porque ela ganhou um presente. Se a criança ganhar a bicicleta, mas não ganhar a bola, ela também vai ficar feliz, porque olha, ela ganhou a bicicleta, ela ganhou um presente. Quando que a criança vai ficar triste? Caso ela não ganhe nada. Se ela não ganhar a bola e não ganhar a bicicleta, ferrou, né? Então o pai cumpriu a promessa ao dar a bola e a bicicleta. O pai cumpriu a promessa ao dar a bola, mas não dar a bicicleta. O pai cumpriu a promessa ao dar a bicicleta, mas não dar a bola. E por fim, o pai não vai cumprir a promessa se ele não der nada. E aí o OU, ele é o contrário do E, tá? Eu já vou montar com vocês aqui. Eu vou fazer o P, vou fazer o Q. O P vai ser verdade, verdade, falso, falso. Vejam, independente da tabela verdade que você está fazendo, você vai começar sempre desse jeito. VF, VF. Você atribui 2 Vs, depois 2 Fs, daí VF, VF. E aí, como eu falei que eu te darei uma bola ou te darei uma bicicleta, só nesse caso aqui é que foi falso. Nos outros casos, todos vão ser verdade. Então, quando eu falo de P ou Q, você tem verdade nos 3 primeiros casos e falso no último. O ou nada mais é do que o cara aquele que aceita tudo, tá? Menos os 2 falsos. E o E, ele é mais fechadinho, né? Ele só aceita quando os 2 são verdade. Tá? Aqui eu tenho no material para vocês darem uma olhada. Nós temos aqui a tabelinha que eu acabei de fazer com vocês. Azulzinho, tendo o azulzinho aqui, ele vai ser verdade. Só vai ser falso quando os 2 forem falso. Tá? E como é que eu trabalho com a questão do OU? O OU a gente chama de união. Quando eu trabalho o OU, na verdade eu estou pintando tudo. Dentro de conjuntos, o OU é todos os números que estão presentes aqui dentro. Tá? Eu vou voltar aqui, por exemplo, que nós tínhamos aqui. Se eu quisesse fazer P ou Q, como é que ficaria esse conjunto?
todos os números aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vejam, apesar do 3 e o 4 aparecer nos dois conjuntos, eu escrevo eles somente uma vez. Tá bom? Seguindo aqui a nossa ideia, a questão 2 a gente já fez, a questão 1 a gente já fez, a 3 já foi feita, a 4 foi feita. Só a chamada termina em 15 minutos. Eu só tenho 1 hora de chamada. Bom, seguindo aqui, como é que vai ficar então P ou Q? Então, tomando P e Q como proposições lógicas distintas, V como verdadeiro e F como falsa, ao preencher corretamente a tabela verdade abaixo com os valores de A, B e C, obtém-se respectivamente. Então eu começo colocando verdadeiro aqui no A, verdadeiro e falso, e o resto é tudo verdadeiro. Então eu tenho verdadeiro e falso. Depois da explicação que eu dei, eu acredito que isso aqui seja mais tranquilo de vocês fazerem. Apareceu isso aqui no concurso, tem que saber montar a tabela verdade. Treine muito isso. Eu costumo fazer isso numa prova, quando eu vou fazer. Eu chego na prova, eu faço isso aqui na prova. Ó. Você precisa fazer isso em cada prova. P, Q, V, V, F, F. V, F, V, F. Sendo V aqui, V aqui, V aqui, falso aqui. Para isso, quando eu estou trabalhando com o ou. Tá? Eu normalmente faço isso, eu chego na prova e já coloco a tabela verdade de todas elas. Porque daí, se precisar, eu tenho ali. Isso para quem tem problema de decorar, né? Tu meio que dá uma olhadinha antes da prova ali, tu olha todas e larga lá. Essa questão número 6 aqui. Ó, VVFF, VFVF. Aí o E. Aqui é verdade, aqui é falso. E o OU é verdade. Então é verdade, verdade e falso. Também seguindo o que a gente acabou de fazer. VVF, letra E. Só deixa eu ver se está certo esse gabarito aqui, tá? E aí nós temos aqui a última questão, que é isso que o concurso também cobra muito. Ele diz para vocês, ele dá para vocês uma proposição, dá outra proposição e pede para vocês dizerem qual que é o valor lógico dessa composta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como a gente está trabalhando do OU, vou fazer P, V, V, F, F, Q, V, F, V, F. E aí P ou Q? Vai ser V, 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 F. Então agora, o que a gente precisa fazer? Depois que eu montei a tabela verdade, eu vou olhar aqui. P é 4 vezes 3 é 16. Olha o que o P está dizendo. 4 vezes 3 é 16. Bom, primeiro nós temos que acertar essa conta, né? 4 vezes 3 é 12 e não 16. Então, P é o quê? Falso. 6 mais 7 é 13. Sim, 6 mais 7 dá 13. Isso aqui é verdade. Então, P ou Q será o quê? Falso e verdadeiro. Você tem nessa linha aqui, ó. Então, falso ou verdadeiro será verdadeiro. Letra A. Então, apesar da gente querer, vocês vão ver que às vezes a frase ele não traz separado, assim. Eu vou fazer mais exercícios com vocês futuramente. E vocês vão perceber que essas frases vêm no meio. Tá? E aí você tem que dizer, tipo, diz assim, 5 ao quadrado é 25 e
16 ao quadrado é 20. E aí você, analisando essa frase escrita, você tem que dizer se é falso ou não. Mas depois de bastante exercício a gente vai pegar o jeito. Tá? Isso aqui foi uma aula de demonstração para vocês, para que vocês conhecessem como eu explico, conhecessem o método de ensino. Todas as aulas eu pretendo fazer desse jeito, fazer um PDF com o conteúdo e mais, só que nas próximas aulas a gente vai fazer mais exercícios. Tipo, numa aula eu pretendo fazer entre 10, 12 exercícios, tá? Também as aulas vão ser sempre pelo Meet, desse jeito, nesse horário. O que mais eu poderia dizer para vocês? Sobre questão de valores, tá? Eu pretendo fazer 10 encontros, então esse de hoje que é gratuito para todo mundo. Eu tenho a aula gravada, quem quiser depois eu posso passar a gravação da aula. E vão ser 10 encontros no valor de R$200, os 10 encontros, fica R$20 por encontro, que eu acredito que seja um valor interessante. Vocês podem fazer assim, pagar R$100 e fazer os 5 primeiros encontros, depois paga mais 100 e faz os outros 5. Tá? Eu aceito isso. A partir de hoje, né, a partir de agora, quem fizer o Pix, eu já mandei o Pix para todo mundo, faz o Pix, manda o comprovante para mim e eu vou adicionar vocês no grupo lá do WhatsApp. Tá? Eu vou estar mandando também durante as semanas esses mapas mentais para vocês olharem e pretendo fazer em torno de 2 ou 3 simulados ao longo desses encontros. Tipo, daqui 2 ou 3 aulas eu vou fazer um simulado no Google Forms com 5 questões onde vocês vão responder e eu, a partir desse simulado, sei aonde eu preciso intensificar os estudos. Certo, pessoal? Fico à disposição aí se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser conversar comigo. E os demais aí, quem quiser, a gente encerra a aula por aqui.